Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal. Chama-se etiqueta profissional. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, ou talvez tenha ouvido falar quando a gente se trata de etiqueta na hora de sentar-se à mesa, ou comer, ou ir a uma festa, ou coisa desse tipo. Pois bem, isso também é uma etiqueta, só que nós vamos estar focado hoje na etiqueta profissional. Tem muitas coisas que são muito parecidas, mas a gente vai estar mais direcionado para a etiqueta profissional. Legal? A etiqueta, gente, nada mais é do que um conjunto de hábitos que a gente tem que ter no trabalho, no dia a dia. Isso está ligado às regras de convivência da empresa. Só que óbvio que muitas delas também podem estar ligados à nossa cultura, ao jeito que nós tratamos as coisas. Ter etiqueta profissional, implica termos limites. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que saber o que fazer e o que não fazer dentro da empresa, tá certo? As empresas, gente, normalmente elas vão contratar as pessoas pelo seu currículo, não é verdade? Elas olham o seu currículo, elas fazem uma entrevista, elas fazem dinâmicas, uma série de outras atividades. Mas muitas vezes ela não entende exatamente como é o funcionário nesse tempo em que ela fica com você. Às vezes essa dinâmica dura 1, 2 dias, entrevista, isso às vezes demora alguns dias. Mas normalmente isso não é o suficiente para ela entender exatamente como é você. Então, o que acontece? O decorrer do tempo, a forma com que você se comporta, é o que vai determinar se você vai continuar na empresa ou não. Então, a etiqueta profissional, o que que ela é? São comportamentos que você tem que ter dentro da empresa para que isso seja adequado para você e para a empresa. Tá certo? Então a gente vai comentar sobre algumas aqui, né? É lógico que não são todas, né? Depois a gente pode gravar outro vídeo dando mais dicas ainda, conversando ainda mais sobre isso, mas agora são as primeiras para que você possa ficar esperto aí, né? Que nesse ano você possa conseguir o emprego que você tanto espera, baseado nessas etiquetas, tá certo? Então vamos lá. Bom, a lista que nós vamos falar aqui, evidentemente que ela não tem ordem de importância, mas todas elas fazem o seu sentido, tá? Então, uma delas, gente, seria um cumprimento. O que que é um cumprimento? É você cumprimentar as pessoas. Falar um bom dia, uma boa tarde, oi, como vai? Isso é um cumprimento casual, né? Você não precisa abraçar a pessoa, beijar a pessoa, não é necessário, a não ser que você já tenha estabelecido um nível de, de afinidade com essa pessoa. Aí tudo bem. Caso contrário, um simples cumprimento com a mão já é o suficiente, ok? E ainda assim, se a pessoa não estiver receptiva a isso, então é melhor você nem pegar na mão dela. Muitas vezes, você só levantar a mão, né, ou acenar com a cabeça, já é suficiente para que ela entenda que você está cumprimentando ela. Legal? Então, assim, tome cuidado, né? Você tem que passar um tempo e começar a entender as pessoas para ver se um simples, né, fato de você levantar a mão ou acenar com a cabeça já seja o suficiente. Ou, né, ou então pegar na mão realmente dessas pessoas, né, e até mesmo dar um beijo, né, como muitas pessoas costumam fazer. Mas isso é uma questão de tempo. Você vai pegando essa ideia com as pessoas, tá certo? Agora, o que não pode é você deixar de cumprimentar. Legal? Porque isso gera um pouco fica estranho, né? Porque imagine, você chega para trabalhar, você não cumprimenta as pessoas, você não acena, você não dá nenhum um sinal de que aquela outra pessoa também está no local de trabalho. Então fica meio esquisito, né? Eu ia falar a palavra arrogância aqui, mas talvez não seja o caso. Mas pensa nisso, né? De repente isso
talvez não seja muito legal, tá? Então, a boa etiqueta manda que você cumprimente as pessoas, né? Um bom dia, um até mais, te vejo amanhã, é legal, né? Todo mundo gostaria de ser cumprimentado dessa maneira. E não fique triste, por exemplo, se a pessoa não responder. Fica tranquilo. Com o tempo, ela vai entender que você está cumprimentando e que ela, de repente, ela que está errada, né? Se ela tiver a noção que você tem de etiqueta profissional que você vai ter agora, ela vai entender que ela também precisa responder, tá certo? Mesmo que seja com aceno de cabeça. Legal? Então, essa é uma ideia muito legal, ok? Um outro ponto que nós temos que nos preocupar muito quando a gente fala de etiqueta profissional, gente, é quanto a cumprir horários. O brasileiro, de uma maneira muito geral, ele é uma pessoa que não cumpre horários, né? Então, óbvio que nós vamos sair dessa curva. Nós, a partir de agora, a gente vai se policiar para cumprir horários. Afinal de contas, né, gente, imagine se o seu gestor, se o seu líder, seja lá quem for, marcou um encontro, uma reunião, seja ela qual for também, para as 2 horas, que seja às 2 horas. Esteja lá às 2 horas, né? Dependendo do tipo de compromisso, é importante até que você chegue até um pouquinho mais cedo, 5 minutos, 10 minutos. Aí vai depender do teu trabalho, vai depender da tua rotina, vai depender do quanto você está envolvido com aquilo, tá certo? Então, normalmente a gente pede para que, obviamente, a gente chegue no horário pré-estabelecido. Isso é uma coisa mínima, tá certo? É uma falta de respeito muito grande marcarmos, seja lá qual tipo de compromisso for, e a gente não chegar no horário. Imagine que, de repente, só você não chegou e, em virtude disso, a reunião não iniciou. E daí? Perceba que você está gastando tempo das outras pessoas, não o seu, é das outras pessoas. Então nós temos que ter esse respeito, né? Horário é horário, 2 horas são 2 horas, né? Afinal de contas, você não entra no horário certo, você não sai no horário certo. Então vamos respeitar também os outros horários de reuniões, de encontros, seja lá o que for, ok? É, agradecimentos, isso também é uma coisa bem legal, né? Então, sempre que você fizer alguma coisa para alguém, lembre-se de agradecer, né? Puxa, ó, valeu, cara, obrigado, né? Ou, por favor, né? São as palavrinhas mágicas que a gente diz em todo tipo de comportamento e relacionamento. É obrigado e por favor. Isso é o mínimo, né, gente? Porque isso mostra que eu valorizo a pessoa que está ali. Então, falar um muito obrigado, falar por favor, com licença, são coisas mínimas no nosso dia, né? E as pessoas se sentem valorizadas com isso, né? Então, fica esperto, né, com esse tipo de atitude, tá? É, outra coisa importante, gente, é a questão a gente até acho que já gravou alguma coisa parecida com isso aqui, né? É nós tomarmos muito cuidado com o uso dos recursos tecnológicos da empresa. Perceba que eu falei recursos tecnológicos. Eu não falei internet, eu não falei redes sociais, eu não falei sistemas de comunicação, são recursos tecnológicos. Por quê? Todos esses recursos estão ali para ajudar o funcionário a desempenhar melhor o seu trabalho. É para isso que serve, ok? Então, para que serve a internet? Para que o funcionário possa acessar o site da empresa, para que ele possa fazer o bom uso dos sistemas que a empresa tem para fazer relacionamento com clientes e vai por aí afora, ok? Então, por isso nós falamos de recursos tecnológicos, né? Muitas vezes o funcionário tem à sua disposição o celular da empresa. Então, puxa vida, pensa comigo, o celular é da empresa,
o que eu tenho que fazer são trabalhos relacionados à empresa com esse aparelho. É simples, não tem muito segredo, ok? Então, isso demonstra que você tem cuidado com as coisas da empresa. Toma cuidado, você está sendo observado. Isso é fato. Tem muitas empresas que elas registram os sites que você entra. Isso não é invadir privacidade. Ah, nossa, as empresas estão vendo o que eu estou fazendo. Calma, você está num ambiente de trabalho e lá dentro é trabalho, não é diversão, não é olhar coisas que não devem ser olhadas. Então tome cuidado quando você ficar bravinho, né? Puxa, nossa, a empresa está vendo as minhas coisas. Não, ela está vendo aquilo que pertence a ela, tá certo? Então, às vezes a gente fica meio assim, pensando que é invasão de privacidade, mas não é, não tem nada a ver, tá certo? Se você usa o aparelho da empresa, tudo que está sendo feito é para a empresa, não é para você, tá certo? Então tome cuidado, gente. Muitas empresas dão a liberdade para você acessar o que você quiser dentro da empresa. E muitas delas travam, né? Redes sociais, internet, enfim, você tem acesso somente ao que é permitido. Tudo bem. Mesmo que você encontre caminhos, né, para poder acessar suas redes sociais dentro do trabalho, lembre-se que ela pode estar olhando. E aí pode ser que o resultado não seja muito bom para você, tá certo? Então tome cuidado com isso, né? É, puxa, dentro do trabalho, acesse coisas do trabalho. Se você tem lá 15 minutos de folga para você tomar um café, para você relaxar, se isso for permitido, nesse momento, entra nas redes sociais, dá uma olhadinha, comenta, escreve, enfim, né? É o seu momento que você tem para acessar coisas particulares. Tudo bem, isso a empresa te permite fazer. Agora, usar recursos da empresa para benefício próprio, ou seja, você está perdendo tempo que era de trabalho para fazer uma coisa que é tua. Puxa, não é difícil a gente imaginar que nenhuma empresa gosta disso. Concorda? Então fique atento a isso, né? Fique atento às fotos que você posta na internet, né? Fique atento aos comentários que você faz. Fique atento aos assuntos polêmicos nos quais você se envolve. Isso tudo diz alguma coisa sobre você. E aí imagina que pode ser que alguma foto dessa, algum assunto polêmico desse, pode não estar em sintonia com os objetivos da empresa. E aí, como é que você explica isso? Eu sei, você pode estar pensando, puxa vida, mas as redes sociais são públicas. As redes sociais eu faço o que eu quiser com elas. Então, sinto muito em te dizer, as empresas, elas estão olhando você agora. Então, não, assim, não fique claro para você que você pode fazer o que você quiser. Não é mais assim. Esse conceito ele já não é mais assim, tá certo? Então, as empresas hoje elas têm um olhar diferenciado para o funcionário. Não é só aquela pessoa que está na frente dela trabalhando. Elas também estão de olho naquela pessoa que está atrás, nas redes sociais, conversando com pessoas, postando fotos, postando coisas. Isso pode ferir, de alguma maneira, a imagem da empresa. Tá certo? Mas, enfim, isso é tranquilo para a gente fazer, né? Isso a gente tem que nos policiarmos, ok? Detalhe, gente, nunca fale mal da empresa. Falar mal da empresa ou falar mal de qualquer funcionário lá dentro é um tiro no pé. Imagine, se você está falando mal de uma empresa hoje, seja a sua ou seja outra, isso não é legal. Por quê? Se você está falando mal de uma outra empresa, quem garante que no dia de amanhã você não vai estar trabalhando lá? E daí? Né? Se você está falando mal da sua empresa,
isso quer dizer que tem alguma coisa estranha acontecendo. Porque ninguém fala mal da empresa, se não tiver algo errado, não é verdade? Então, por que que você não pega essa sua ideia, por que você não pega essa sua insatisfação e vai conversar com o seu líder? Chega para ele e abre o jogo. Olha, eu não estou gostando disso, eu acho que isso está errado, eu não concordo com isso, aquilo outro. Abre o jogo. É sempre melhor a gente abrir o jogo, tá certo? Pensa nisso, tá bom? Outra coisa muito legal, gente, é nós evitarmos o desperdício de tempo. A gente já gravou um vídeo aqui chamado Procrastinação. Se você não assistiu, procura aí, né, no nosso canal aí e assiste. Procrastinação. Procrastinação, o que que é? Você deixar para depois aquilo que você já deveria ter feito, né? Basicamente é isso. Mas nesse nosso vídeo que nós temos, nós damos uma série de dicas muito legais. Tem que assistir, não tem jeito, tá? Então nós temos que evitar desperdiçar tempo. Afinal de contas, a empresa está nos pagando para nós termos um rendimento X. Ou se eu não tenho esse rendimento, isso quer dizer que eu estou gastando mais, eu estou custando mais para a empresa. E acredite, a empresa está percebendo isso de alguma maneira. E pode ser que um dia você seja demitido da empresa porque a sua produtividade, ela não está legal. E aí muitas vezes a gente fala, puxa vida, mas eu trabalho direitinho, cumpro os prazos, sou um cara respeitoso, aquela coisa toda, e os caras me mandarem embora. Por quê? Porque você já não está produzindo o suficiente. Então, a gente tem que evitar ao máximo, né, de desperdiçar tempo. Se você tem um trabalho para fazer, cara, pega e faz. Já mata isso e pronto, né? Nós vamos ter vídeos aqui no canal que a gente vai ensinar você a ser mais produtivo, ensinar você fugir, sabe, desse desperdício. Fica ligado aí, tá bom? Isso passa pela ideia de nós honrarmos os prazos. Por exemplo, o seu gestor pediu para você que amanhã você tem que entregar o relatório X, que amanhã você tem que terminar de digitar tal coisa. Enfim, trabalho do dia a dia. Pensa comigo, se você aceitou esse prazo, porque assim, às vezes ele pede uma coisa, você tem todo o direito de dizer, olha, eu tô atarefado com mais isso para fazer. Você não pode me dar um prazo a mais? É possível a gente negociar isso com os nossos gestores, concorda? Né? Até mesmo com os nossos funcionários, a gente pode negociar. Muitas vezes ele pode falar assim: ah, você está muito atarefado com isso, então faz o seguinte, cara, isso aqui eu tenho mais prioridade, então para de fazer isso que está fazendo e termina isso para mim. Perfeito. Primeiro, houve comunicação. Isso é fantástico, tá certo? Outra coisa, o teu gestor, ele percebeu que você sabe negociar. Olha só, é uma habilidade fantástica hoje de nós sabermos negociar qualquer coisa, tá certo? E outra coisa, percebe-se nessa conversa que houve flexibilidade, tá bom? Então, olha só como é que é importante, né? Num simples bate-papo aí, perceba quantas coisas você já demonstrou e você já percebeu sobre o seu gestor, aquela pessoa que está à sua frente ali, na qual você deve o trabalho e tudo mais, tá? Então, assim, honre os prazos. Se você falou que dia 10 você vai entregar qualquer coisa, cara, mesmo que o mundo caia na tua cabeça, entrega. Entrega. E detalhe, nós temos que entregar isso com qualidade. Não é simplesmente jogar lá de qualquer maneira e, entreguei. Não, isso não é entregar. Isso você está rifando, entendeu? Você não está entregando, você está rifando. Então, quando a gente fala de entregar um trabalho, é entregar com qualidade. Ponto. Não tem outra coisa, tá certo? Então, honre os prazos. Agora, veja bem, óbvio, imprevistos podem acontecer. Concorda? Não tem. O mundo é o mundo e nós somos
somos cheios de limites e imperfeições. Põe isso na tua cabeça, tá certo? Então, caso aconteça de você ver, perceber que esse teu tempo não vai dar certo, não deixa para avisar isso no último dia, não deixa para avisar isso na última hora, porque daí você ferra com todo o sistema, tá certo? Então, se você percebeu que você não vai conseguir entregar, cara, olha, aconteceu isso, imprevisto, eu acho que eu não vou conseguir entregar. O que que a gente pode fazer, né? E detalhe, gente, aqui vai uma dica bem legal. Não chegue para o seu gestor falando só dos problemas. Chega para ele, aponta o problema e dê para ele pelo menos uma ou duas soluções. Porque é fácil a gente apontar o dedo e falar, aqui está errado. Isso é simples, qualquer um faz. Agora, o que a gente tem que prestar atenção é na resposta. Então, se eu não vou conseguir entregar no dia 10 aquele relatório, quais são as alternativas que eu vou dar para o meu gestor para que a gente possa amenizar a situação ou resolver a situação? Tudo bem? Pensa nisso. Então, não, primeiro, a questão do prazo, né? Se você vê que você não vai conseguir, não deixa para avisar na última hora, não deixa para avisar no último dia. Tenta perceber isso já 2, 3 dias antes. E aí, quando você for conversar com ele, aponte pelo menos duas soluções para resolver isso aí. Eu tenho certeza que ele vai adorar você, tá certo? Porque você, óbvio, por um lado você não vai cumprir o prazo, mas por um outro lado você não vai deixar a empresa na mão, né? E isso é uma atitude respeitosa. Isso faz parte de uma etiqueta profissional. Perceba, gente, que esses comportamentos, primeiro que eles facilitam a comunicação como um todo dentro da empresa, concorda? Segundo, que eles criam uma boa imagem de você. Puxa vida, não, o cara lá, ele cumprimenta, o cara lá, ele, pô, você fala que às 2 horas é às 2 horas. E isso inconscientemente vai gerando uma imagem sobre você. E é essa imagem que vai permitir que você continue na empresa, vai ajudar, né? E muito. Vai ajudar que você continue na empresa ou que você seja o primeiro da lista a ser mandado embora na primeira oportunidade. Além de que esses comportamentos podem permitir que a promoção chegue antes da hora, não é verdade? Tá certo? Então, gente, essas são algumas primeiras dicas que a gente dá aqui sobre etiqueta profissional. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Espero que vocês estejam gostando aí. Não esquece de compartilhar, não esquece de fazer o seu comentário, faça uma pergunta, a gente vai responder todo mundo, né? Indica o canal e a gente volta com mais informações bem legais para vocês, tá certo? Valeu!